Fala, gente, tudo bem com vocês? O Arthur tá chegando a Porto Alegre, mas como é que foi a passagem dele pela Europa? Você viu na capa do vídeo aí, cara? Jogou com o Messi, jogou com o Cristiano Ronaldo. É uma passagem por grandes clubes. Mas afinal de contas, o que aconteceu com ele? Lesões, dinheiro, grandes parcerias, grandes jogos, ausências. Vamos falar sobre que Arthur tá chegando aqui para jogar no Grêmio. Arthur que foi vendido lá em 2018, né? Por cerca de 31 milhões de euros. O que deu na época 140 milhões de reais pro Grêmio. Foi a maior venda da história do Grêmio. 140 milhões de reais e depois o Grêmio continuou ganhando dinheiro com o Arthur, porque a cada transferência dele, né, do Barcelona para Juventus, o Grêmio também ganhou uma grana. Então foi a maior venda da história do Grêmio lá em 2018. Grande Arthur que saiu daqui com o título da Libertadores e também da Recopa Sul-Americana. Vamos falar como é que foi o Arthur, de grandes parcerias e também de alguns problemas? Antes, vem junto com a Alfa, né? Grande parceiro do Careca, começa a semana bem com a Alfa. Tá na camisa do Grêmio, aproveita para fazer os teus jogos, as tuas brincadeiras, vai se divertir com responsabilidade, tá bom? Usa o cupom CARECA para você fazer a sua fezinha e estar dentro das promoções. Vem com a Alfa, grande parceira, tá na camisa do Grêmio, né, velho? Por que tu tá em outra? Para fazer o cadastro ou para fazer o jogo, sempre coloca cupom CARECA para estar dentro das promoções. Vambora. Bom, o Arthur foi pro Barcelona e o Arthur, chegando lá, ele vai ter logo depois uma entrevista do Messi, velho. O Messi falou sobre o Arthur e vai dizer uma coisa muito legal. Mas só para dizer que na primeira temporada lá no Barcelona ele fez 44 jogos, 29 desses jogos ele foi como titular e as primeiras impressões encheram os olhos dos jogadores do Barcelona, da torcida e do Messi, que disse o seguinte, tá? Abre aspas pro Messi. Os reforços que chegaram na última janela são todos muito bons, mas se tiver que escolher um, eu fico com o Arthur. Ele me surpreendeu, não o conhecia muito sinceramente e com suas devidas proporções, diz o Messi, é verdade que tem um estilo de jogo muito parecido com o do Xavi, ex-jogador do Barcelona, né? De querer jogar com a bola, de saber que não vai perdê-la, é muito confiável. Até se falou muito sobre isso, que o Arthur chegava para substituir o Xavi, né? Disse o Messi. O Messi ficou encantado com o Arthur. Bom, mas aí o que aconteceu no ano seguinte? O Arthur oscilou e começa a enfrentar um problema que vai acompanhá-lo no Barça, na Juventus e no Liverpool. Sim, ele foi jogar no Liverpool também. O Arthur teve uma lesão no pubis, que o afastou por cerca de 2 meses, no final de 2019, início de 2020. Depois teve um segundo problema no tornozelo, que também tirou ele das eliminatórias da Copa do Mundo, porque o Arthur vinha sendo convocado também para a seleção brasileira. Aí, cara, isso a gente tá falando de 2018, né, que ele foi vendido, 19 e 20. Em junho de 2020, o Barcelona resolve vender o Arthur, porque o Arthur não consegue mais se firmar no Barcelona, não consegue mais, convive com lesões, não consegue jogar bem e vai para Juventus. Pô, uma gigante do futebol europeu também. E nesse negócio aí teve um problema, tá? Que não foi bom pro cartaz do Arthur. O Arthur, ele tinha que se apresentar no Barcelona antes de ir para Juventus e tava aqui no Brasil, se atrasou. E aí, meu velho, sobrou crítica pro Arthur lá, tanto do Barcelona quanto da imprensa da Espanha, tá? Dentro do Barcelona ficou muito ruim esse atraso do Arthur para voltar em meio à pandemia e de férias no Brasil. Não foi uma coisa legal. Bom, aí o Arthur chega na Juventus. Ele vai fazer, em 2 temporadas, 63 jogos na Juventus. Vamos botar aí 30 jogos por temporada, tá? Só que o Arthur tem um problema. O Arthur, mais uma vez, tem uma lesão na tíbia e na fíbula, são ossos perto do tornozelo. Agora a gente viu que o Balbuena aí fraturou a fíbula, né? Que é um osso ali que liga o tornozelo. Então o Arthur teve problema para se recuperar dessa lesão. E aí perdeu muitos jogos, né? É na Juventus que o Arthur conhece o Cristiano Ronaldo e tem até uma história muito engraçada que virou matéria, que é o Arthur no refeitório comendo com os jogadores, chega o Cristiano Ronaldo e olha para o prato dos atletas e diz: isso que vocês estão comendo aí não é comida de jogador. Isso aí que vocês estão comendo aqui no refeitório não é comida de jogador. Vocês têm que se cuidar melhor.
revelou o Arthur numa entrevista. Então veja que o Arthur conviveu com grandes caras, né? Entre eles Cristiano Ronaldo e Messi. Esperamos que o Arthur tenha aprendido alguma coisa, mas sem dúvida alguma, veja a importância que o Arthur vai ter dentro do grupo do Grêmio ao contar histórias assim, né? Pô, o Cristiano Ronaldo me disse isso, o Messi me disse isso. Então ele vai ser uma referência dentro do grupo do Grêmio. Ah, mas o Arthur não foi um grande jogador na Juventus. Tá, mas jogou na Juventus. Aí o Arthur sai da Juventus, não consegue jogar, vai pro Liverpool. No Liverpool a passagem dele é pior ainda, porque lá ele chega no Liverpool, do técnico, né, o Klopp, e tem uma lesão muscular. E tem que passar por cirurgia por causa dessa lesão muscular. Então o Arthur ele tem um jogo com a equipe principal do Liverpool e um jogo com a equipe sub-21 para tentar pegar um ritmo, mas não consegue. O Arthur tem um jogo pelo Liverpool. Não fica no Liverpool. Ele vai para a Juventus, onde não é mais aproveitado mais uma vez, e aí o mercado começa a ficar escasso para ele na Europa, né? Pô, mas vamos lá, o Arthur jogou no Liverpool, Juventus, Barcelona. Ele vai para a Fiorentina, né? Que é um clube clássico, um clube de grande tradição na Europa, mas não é um clube do primeiro escalão. Na Fiorentina, na temporada 2023-2024, foram 48 jogos e 32 como titular. O Arthur voltava então a ser protagonista num clube, a ter sequência. O Arthur conseguiu. E nessa ida para a Fiorentina, ele renovou o contrato dele até 2027. Depois o Arthur volta para a Juventus, não é aproveitado e vai para o Girona. No Girona ele fez 15 jogos, uma temporada bem curta, assim, não conseguiu ser tão aproveitado. Então essa é a passagem do Arthur pela Europa. Conviveu com muitas lesões, falamos aqui de lesão no joelho, lesão na coxa, lesão no osso, conviveu com muitas lesões, não conseguiu atuar. Agora é importante destacar que sempre foi muito elogiado. A gente viu no início do vídeo o elogio do Messi, né? A gente viu aí o convívio com o Cristiano Ronaldo. O Arthur tá chegando aqui com 29 anos, 30 anos. Então ele ainda consegue desempenhar um bom futebol fisicamente. Não tá chegando com 34, 35. O Arthur vai chegar para ganhar um salário de 1.600.000. A Juventus vai complementar o seu salário. É assim que fez o negócio com a Fiorentina e com o Girona, porque o Arthur ganha mais ou menos uns 3 milhões, tá? Então o Grêmio paga 1.600.000, a Juventus complementa o resto. O Arthur ainda pode ganhar mais uma grana aqui com ações de marketing, tá? O Grêmio quer fazer esse modelo que fez com o Suárez no Arthur, sabendo que não é o mesmo tamanho, só que o Arthur traz com ele o peso de ser tricampeão da Libertadores. Então, obviamente, o Grêmio vai explorar isso para que o Arthur seja um produto que possa render dinheiro para o Grêmio. O Arthur fica até junho do ano que vem, é um empréstimo no calendário europeu, ou seja, a temporada da Europa é até junho, né? De junho a junho, ou julho a agosto, enfim. Então o Arthur teria que voltar em junho. Voltando em junho de 2026, o Arthur perde os grandes jogos de Copa do Brasil, Libertadores, se o Grêmio estiver avançando nas fases, né? Agora a ideia é que o Grêmio costure uma boa relação com a Juventus e possa prorrogar esse empréstimo até dezembro de 2026, caso o Grêmio esteja bem na temporada do ano que vem. Mas sem dúvida alguma, o Arthur é um grande reforço e agora a gente começa a falar de um jogador que o mundo inteiro, de certa forma, vai estar olhando para o Grêmio. Isso é muito bom. O Grêmio precisa ter esses jogadores no plantel. Tomara que o Arthur seja referência dentro e fora de campo. Bola ele tem. Tomara que consiga. E no grupo do Grêmio, eu falei no vídeo de ontem, o Arthur virou Zidane. Perto do que nós temos hoje, naquela função ali, o Arthur perto do Edenilson, do Alex Santana, o Arthur é o Zidane. Gente, obrigado pela companhia. No fim da tarde tem vídeo, aí sim, com a chegada do Arthur e tudo mais. Vamos, Grêmio!